Boa noite, irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Estamos mais uma vez aqui, reunidos, ajuntados para prestar ao Senhor glória somente devida ao nome dEle, somente o nome dEle. É para isso que existimos. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou seja, toda a nossa satisfação tem que estar no Senhor. E nós estamos aqui neste mundo peregrinando, aprendendo isto. Um dia nós teremos isso de forma plena. Nós estamos em 1 João. A igreja sabe que nós estamos fazendo exposição da primeira carta de João. E na semana passada nós fomos do 12 até o 14. E hoje nós vamos falar do imperativo: não ameis o mundo. Este é um imperativo. Então eu quero convidar você para que você abra sua Bíblia em 1 João capítulo 2. Nós vamos hoje contemplar, com a graça de Deus, dos versos 15 ao 17. São 3 versos, 15, 16 e 17. Antes da leitura, amada igreja, até semana passada, todas as exposições de 1 João, eu sempre estava fazendo uma recapitulação, desde o prólogo até então contemplar a passagem, do dia. Hoje eu não vou fazer isto. Eu, na realidade, vou estar partindo mesmo a partir do verso 15 e rapidamente eu vou somente fazer alusão do verso 12 ao 14, principalmente quando o João usa 3 expressões aqui: filhinhos, pais e jovens, que eu expliquei semana passada o que significa estes filhinhos, estes pais, estes jovens. E você que estava aqui na semana passada, ou que assistiu no YouTube, no nosso canal da igreja, na realidade aqui não se trata de uma faixa etária. João não está dizendo assim: olha, as crianças que estão aí no vosso meio, literalmente, os pais que estão aí no vosso meio, literalmente, os jovens que estão aí no vosso meio, literalmente. Não, ele está na realidade usando uma figura aqui figurada para falar sobre a maturidade dos crentes. Então você tem aqueles neófitos, que são os filhinhos. Quem são os neófitos? Aqueles que estão engateando, estão iniciando, estão principiando na fé. Você tem os pais, é tanto que a estrutura aqui de João ele coloca filhinhos, pais e jovens. Ele não coloca filhinhos, jovens e pais. Os pais são aqueles mais maduros, aquelas pessoas que já estão caminhando com Deus há um bom tempo, aqueles que já foram experimentados na fé cristã. E os jovens são aqueles que realmente estão com todo o vigor, aqueles também que sobre eles há uma imaturidade, e eles estão, na realidade, renovando as suas forças e estão, por assim dizer, como o próprio texto vai nos dizer, irmãos, sobre os jovens, quando João realmente nos coloca que ele vos escreveu ou escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Eu também cheguei a dizer na semana passada, queridos, que na realidade há determinados momentos das nossas vidas que eu posso ser um filhinho, ou seja, em um determinado momento da minha vida eu posso me comportar como um imaturo, como um neófito, como aquele que está engateando na fé, como uma pessoa infantil. Todos quantos que aqui estão, em determinados momentos da vida, podem se comportar como pessoas muito maduras. Aliás, você pode pegar pessoas às vezes mais novas na igreja, no que diz respeito à idade,
e elas demonstram mais maturidade em uma determinada área do que uma pessoa com mais idade. Mas o entendimento que nós temos que ter dos filhinhos, dos pais e dos jovens é este grau realmente de maturidade. E então João vai nos convocar, olha bem, ele vem nos convocando não somente para as 7 igrejas da Ásia Menor, mas também para a Igreja Presbiteriana de Vinhais, para que de fato saiamos dos filhinhos e possamos de fato alcançar os pais, possamos de fato alcançar a maturidade cristã. Portanto, dito isto, eu gostaria de fazer a leitura desta noite. Volte seus olhos para as Escrituras. A gente pede para que os pais estejam controlando os filhos. Qualquer inquietude, peço que possa conversar um pouquinho com o seu filho ou o berçário. Vamos lá? Eu vou convidar você para que você leia comigo. Eu vou ler o 15, vocês o 16, a igreja o 16 e todos o 17. Vamos lá? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, o mundo... Amém. Está muito claro, né? João é muito claro. Eu disse na semana passada que João é direto, objetivo, claro, tá? Você não precisa, inclusive, por assim dizer, de muitas ferramentas de interpretação para ver aqui o que João quer nos ensinar. Vamos orar nesse instante. Deus amado, estamos diante da Tua santa e bendita palavra, uma pequena porção, mas com tantos ensinamentos, ó Deus, para a Tua igreja. Então, a minha oração é que o Senhor tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia do Teu povo, porque não posso ficar aqui sozinho. Não sou eu, mas é a Tua palavra que tem que chegar aos corações de todos que aqui estão, presencialmente, aqueles que porventura estejam em suas casas. Ó Deus amado, vou dizer como Moisés, que disse: eu tenho uma língua pesada, trôpega. Então, ó Deus, me ajude esta noite, a fim de que a palavra do Senhor chegue aos corações. Esta palavra que é mel, é doce, mas ela também tem firmeza e verdades que nos confrontam. Em nome de Jesus, que eu te oro e te agradeço. Amém. Irmãos, esta noite nós começamos aqui com um imperativo, tá? O texto vai nos dizer: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. O apóstolo João, ele não inicia fazendo negociações com aquelas igrejas que ele está escrevendo, que ele está destinando esta cartinha. A primeira igreja que ele escreve, como eu já disse, outrora, é para a igreja de Éfeso, mas também depois ela vai circular em todas aquelas igrejas da Ásia Menor. E ele diz muito claramente: não ameis o mundo, nem as coisas que há neste mundo. Quando ele fala não ameis aqui, eu vou começar por esta palavra amor, ele está se referindo a entregar o seu coração ao mundo. Eu tenho certeza absoluta que vocês já leram Romanos, e lá em Romanos capítulo 1, logo ali quando ele está tratando com os gentios, no primeiro capítulo, ele vai dizer assim: e vos entreguei, e vos entreguei, e vos entreguei. Ele repete esta expressão 3 vezes, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma. Ou seja, eu vos entreguei a vocês mesmos. Por isso que Deus tenha misericórdia se Ele entregar você, o seu coração, a você mesmo. Esta deve ser uma oração todos os dias das nossas vidas: Senhor, tenha misericórdia de mim
e que o Senhor não me entregue a mim mesmo, mas que na realidade eu esteja sempre ajoelhado diante da sua presença. Então, quando João fala que deste amor não ameis, ele está nos dizendo o seguinte: o nosso coração, olha bem, o nosso coração não deve estar entregue de mão beijada a este mundo. Muito bem. João não escreve somente esta epístola aqui, mas nós sabemos que João tem 5 escritos no Novo Testamento. Quais são? O Evangelho de João, as 3 cartinhas de João e o livro das Revelações, o livro de Apocalipse. Quando a gente está lendo, por exemplo, o Evangelho de João, e eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, lá no 1º capítulo, nós vamos ver João usando esta expressão mundo de uma maneira, de uma forma que nós temos que entender o que ele quer dizer. Porque ele é muito claro aqui quando ele nos diz, logo no verso 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Mas quando você vai ler, por exemplo, o versículo 10 do capítulo 1 de João, olha o que o texto nos diz. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha aqui. O verbo estava no mundo. Ou seja, o verbo, nós temos 3 palavras aqui, mundo, neste versículo 10. E essas 3 palavras, elas têm conotações diferentes no mesmo verso. Mas pastor, o senhor vai ficar em 1 João ou em João? Não, nós precisamos entender como João escrevia. Meus irmãos, o verbo estava no mundo, ou seja, o Logos se encarnou e entrou neste mundo caído, neste mundo corrupto. Eu gostaria que você pudesse seguir o meu raciocínio. Quando João escreve, o verbo estava no mundo, o Logos se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de majestade, ele é o vindo do Pai e é o unigênito do Pai. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, o verbo estava neste mundo, ou seja, o verbo entrou neste mundo aqui, caído, quebrado, parasitado. É tanto que nós já estudamos na Escola Bíblica Dominical os 3 estados de Cristo: sua pré-existência, o seu estado de humilhação e o seu estado de exaltação. Enquanto Jesus viveu aqui, a partir da sua encarnação, ele viveu neste mundo caído em um estado chamado de estado de humilhação. Mas João continua a nos dizer no verso 10 do seu Evangelho, o mundo foi feito por intermédio, ou seja, já tem uma outra conotação aqui, ou seja, irmãos, o mundo foi feito por intermédio dele, ou seja, o cosmos, todo o universo foi feito por intermédio dele, o universo geográfico, físico, este mundo físico. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quando o texto diz, mas o mundo não o conheceu, ele está se referindo etnicamente, ele está se referindo aqui, a terceira vez que ele usa a expressão mundo, ao seu povo, ao povo judeu. Porque Jesus, o Messias, veio primeiramente para o povo judeu, mas o texto vai dizer que veio para o que era seu e os seus não o conheceram. Viu como é uma questão de contexto? Na realidade, tudo é contexto, viu, irmãos? Tá? Vou dar um exemplo. Sempre que quando a gente dá exemplos, fica melhor de entender. Quando eu falo a palavra manga, acho que eu já até falei aqui na igreja sobre isto. Quando eu falo a palavra manga, o que vem na sua mente?
Vem várias coisas, né? A manga, a fruta, uma peça de roupa, mas lá no Ceará, de onde eu vim, manga ou mangar significa zombar dos outros. Você está mangando de mim, você está tirando onda comigo, você está zombando de mim. Ou seja, olha como a palavra manga deve ser entendida a partir do seu contexto. A escritura da mesma forma tem que ser entendida a partir do seu contexto, porque no mesmo verso João coloca: o verbo estava no mundo, mundo caído, o mundo foi feito por intermédio dele, mundo físico, mas o mundo não o conheceu, ou seja, o seu povo não o conheceu. Agora, se a gente avança ainda no Evangelho de João, sabe aquele primeiro versículo que você aprende quando você chega na igreja? João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha, porque Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade, aqui não é universalismo, Deus não amou todo mundo, até porque Deus tem os seus eleitos, e o amor dele é eletivo mesmo, para aquele que realmente ele elegeu e predestinou antes da fundação do mundo. Mas o texto nos diz, porque Deus amou o mundo. Mas lá em João, nós lemos o imperativo: não ameis o quê? O mundo. E aí? João está em contradição? Ele está aqui com dificuldades? Eu até brinquei um outro domingo, né? Porque João vai nos dizer o seguinte: amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão antigo. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste, todavia vos escrevo um novo mandamento. Meu Deus, como é que eu entendo isso? João está sendo bipolar aqui? Não, meus irmãos. Nós temos que entender que neste imperativo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, João está falando aqui de um sistema corruptor, de um mundo caído, onde toda a cultura, onde toda forma de pensamento, toda forma de expressão, tudo aquilo que realmente faz parte das relações humanas, tudo isso tem, olha bem, um caráter opositor às Escrituras Sagradas e ao nosso Senhor. Porque eu sei que João diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. De tal maneira, há uma ênfase aí, né? Olha, de tal maneira, eu não consigo nem expressar, é como se João estivesse dizendo assim, eu não consigo nem expressar. Então ele coloca: de tal maneira que envia o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aqui ele diz: não ameis o mundo. Então, pastor, a gente tem que sair fora do mundo? A gente tem que, na realidade, comprar um terreninho lá na montanha e fazer uma casinha lá e esperar Jesus voltar? É isso que João está nos ensinando, irmãos? O que vocês acham? Na realidade, devemos ser como os monges que viviam em monastérios, reclusos, sem nenhum contato com as pessoas. Esta é a espiritualidade proposta pelo Senhor Jesus? Claro que não. Porque foi o próprio Senhor Jesus que, no Evangelho de João, na oração sacerdotal, ele disse: Pai, eu não oro para que tire-os do mundo, mas para que livre o quê? Do mal deste mundo. Sabe qual é o grande problema, queridos irmãos? É que, infelizmente, depois da queda, porque antes da queda tudo era maravilhoso, mas depois da queda, tudo ficou contaminado e corrompido. Tudo. Absolutamente tudo. Quando a gente está lendo Gênesis, a gente vai ver que Deus criou Adão e Eva para cultivar o quê? A terra. Adão e Eva, eles foram colocados ali para serem vice-gerentes da criação, para gerenciar, administrar
toda a criação de Deus e para fazer também cultura. Meus queridos, Deus também colocou o homem naquele jardim para se relacionar com o próximo. Vocês lembram quando a Bíblia vai nos dizer que o texto diz assim: e Deus viu que não era bom o homem ficar só. Parece assim, né? Se você faz uma leitura superficial, você diz, rapaz, Deus de repente não se atentou para isso. Caiu a ficha dele, aí ele teve noção, certo, de que então o homem não poderia ficar só. É como se ele não soubesse aquilo. Claro que a gente sabe que Deus, ele é sábio, de uma sabedoria que nós não conseguimos nem entender. Mas interessante, queridos, é que ali na realidade ele está falando sobre um processo de criação onde o homem agora teria também não somente um mandato cultural, mas também teria um mandato social. Ou seja, a sociedade foi criada por Deus. Assim também, como existe um mandato espiritual, o homem foi criado para se relacionar primeiramente com quem? Com quem, irmãos? Com o seu Criador. Mas depois da queda, aí infelizmente veio a desgraça. Meus queridos, aquele homem que foi criado para produzir boa arte, agora vai passar a produzir o quê? Uma arte idólatra, porque o homem começa a idolatrar a si mesmo e criar imagem e escultura. Meus queridos, o homem que foi criado para se relacionar com Deus, ele abraçou um projeto de autonomia, de tal maneira que quando você está lendo Gênesis, eles vão criar ali uma torre, a Torre de Babel, porque eles querem chegar aos céus, eles querem ficar ali. Em nenhum momento, João está dizendo que nós devemos nos afastar do mundo. Em nenhum momento, João está nos dizendo aqui que nós não devemos participar deste mundo, porque Deus nos criou conforme imagem e semelhança, nos criou com capacidades que o restante da criação não tem. Somos seres inteligentes, talentosos, com talentos, com dons, mas tudo isso vem da graça do Senhor. Isso você não pode esquecer. Todo o talento que você tem, toda a inteligência que você tem, todo o dom que você tem, todas as capacidades que você tem, está debaixo da graça, o quê? Do Senhor. Então, é claro que nós podemos, sem dúvida nenhuma, contemplar uma boa obra de arte, nós podemos, sem dúvida nenhuma, assistir um bom filme, nós podemos fazer uso de uma boa literatura, nós podemos viajar, nós podemos nos alimentar de uma boa refeição, olha, porque Deus realmente criou todos os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos. A proposta de espiritualidade do Senhor não é nos retirar deste mundo, mas, pelo contrário, é estar neste mundo, vivendo não conforme este mundo corrupto, mas conforme os mandamentos do Senhor. Por que eu disse isto? Porque nós precisamos entender, irmãos, o que é este mundo para João. Eu sei que o que talvez possa logo vir à sua mente é aquela lista de Gálatas, capítulo 5, né, as obras da carne. É uma lista imensa, né, ali das obras da carne, que inclui prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. De fato, tudo isso faz parte do mundo e são as obras da carne. Mas eu acho que eu e você devemos evitar 2 extremos
que para mim são dois extremos que é pecado. Nós devemos evitar o legalismo, e muito facilmente nós tendemos a ser legalistas, e devemos evitar também o contrário do legalismo, que é ter uma vida de libertinagem. Se realmente nós não tomarmos cuidado, a gente fica com o pé lá na libertinagem. E se nós não tivermos cuidado, nós colocamos o nosso pé no legalismo e começamos a dar nome a algumas práticas que não são pecaminosas de pecaminosas. Então, você deve trabalhar para a glória de Deus. Amém? Meus irmãos. Você deve estudar para a glória de Deus. Você deve entrar na universidade e talvez tentar fazer um projeto de pesquisa em que engrandeça ao Senhor e que, na realidade, desconstrua ou sirva de oposição a este sistema mundano anti-Deus. Nós chegamos hoje nas universidades e a linha de pesquisa, ela é puramente marxista, por exemplo. Se você não escrever dentro da linha ali do seu orientador, você não consegue terminar o seu mestrado. É assim que funciona. Então, como é que você vai fazer com que aquela instituição saiba que todo conhecimento vem do Senhor e que os homens, pelo pecado, infelizmente, distorceram o verdadeiro conhecimento? Como é que você vai falar para um materialista histórico, um marxista histórico, que, na realidade, a escatologia dele é a seguinte: o mundo ideal é que todo o planeta viva socialmente o quê? Igual. Nós sabemos que o problema do homem é o pecado. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E nós sabemos que este mundo só terá perfeição quando o Senhor Jesus voltar e nos transformar em um corpo incorrupto e imortal e transformar toda esta ordem criada, e nós vamos ter então novos céus e nova terra. Amém? Muito bem. Agora, o texto vai nos dizer, irmãos, mais coisas aqui, e que vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor o que João está chamando por mundo. Que nós não devemos amar este mundo. Então nós vamos ver aqui 4 razões apresentadas por João para este imperativo. 4 razões ele coloca para a gente aqui em relação a este imperativo. A primeira razão está aí na parte B do verso 15. Vamos ler? Todos juntos? A parte B do verso 15. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui na realidade é uma razão que eu chamei de uma primeira razão geral. Geral por quê? Porque ele diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Depois, nós vamos ver no verso 16 que ele vai então dar uma lista aqui para a gente entender o que ele quer dizer mais ainda com este conceito de este imperativo de não amar o mundo. Essa parte B, aqui do capítulo 2, verso 15, vai nos dizer o seguinte: se vocês amam o mundo, não amam a Deus. Se vocês amam ao mundo, vocês não amam ao Pai. Não há como amar o mundo e a Deus ao mesmo tempo. Então, olha bem, o raciocínio é assim: se vocês amarem o mundo, o amor do Pai o quê? É retirado. Se vocês amarem o mundo, o amor do Pai o quê? É retirado. Se vocês amarem a Deus, o mundo será o quê? Retirado da sua vida.
Eu sempre gosto de dizer o seguinte, que onde o amor entra, a soberba vai embora. Onde a soberba entra, o amor vai embora. Se eu amo o mundo, automaticamente eu estou colocando Deus para distante de mim. Mas se eu amo a Deus, eu estou na realidade colocando o mundo para distante de mim. Então, na realidade são excludentes, irmãos. Esta primeira razão que João nos apresenta, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E é um teste moral aqui. É um teste moral aqui. Se você amar o mundo, olha bem, se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Não está em você. Se você amar o sistema corrupto deste mundo, se você achar normal, por exemplo, que pessoas comprem bonecas para chamarem de filhas, como se fosse uma realidade, se você simpatiza com isso, então você está realmente se deixando levar por esse sistema corrupto chamado mundo na mente de João. Se você, olha bem, eu estou aplicando, se você está aqui esta noite, mulher foi criada para ser esposa e mãe, biblicamente. Você foi criada para ser esposa e mãe, você pode até trabalhar, porque Deus também te deu talentos, dons, lhe capacitou, mas primeiramente você foi criada para ser esposa e depois mãe. Olha bem, mas você não quer ser esposa, não quer ser mãe, quer ser mãe de cachorro e de gato, você na realidade está entrando, está distorcendo a identidade que nós temos em Cristo Jesus. Queridos, nós vivemos também no mundo midiático. Olha bem, as mídias sociais estão por aí. As mídias sociais estão por aí. E acredito que por meio das mídias, o Evangelho pode o quê? Ser anunciado, muitas pessoas estão sendo abençoadas, muitas plataformas aí trazendo edificação para muitas vidas. Agora o seguinte, como é que você está fazendo uso destas redes, dessas mídias sociais? Como é que você está se expondo nessas mídias, nessas redes sociais? O que você coloca lá na sua conta das suas redes sociais edifica? Edifica? Ou na realidade acaba refletindo como está o seu coração? Ou seja, você está amando mais o mundo do que realmente os mandamentos do Senhor. Eu sei que nós vivemos no mundo caído, e parece que aqueles que desenham roupas, eles cada vez mais tiram as roupas, das mulheres. Como é que você, olha bem, como é que você está se vestindo? Lembre que você tem uma identidade em Cristo. Tanto nós homens e principalmente as mulheres. Porque desde que Adão pecou,
a sensualidade, a prostituição, a fornicação, o adultério entrou neste mundo. E o diabo não vai se cansar para envergonhar você e principalmente o Evangelho. Então eu quero dizer uma coisa para você, minha irmã. O seu corpo não é para ser exposto em redes sociais. O seu corpo é para um dia você poder desfrutar no matrimônio com seu esposo, em nome de Jesus. Portanto, cuidado com as roupas que você veste. Cuidado com a sensualidade que você passa. Cuidado. Porque você vive neste mundo caído, neste mundo quebrado. Todos que estão aqui esta noite são pecadores. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Como podemos reconhecer um cristão de verdade? A resposta de João é que o verdadeiro Filho de Deus se reconhece pelo amor que ele tem ao seu Pai. Eu vou aqui, tem uma palavra do puritano Matt Henry que eu achei bastante interessante, uma frase que ele diz assim: o amor ao mundo sufoca o amor do Pai. Portanto, quanto mais ele prevalece, mais o amor de Deus definha e decai. Mas eu gostaria que você ficasse somente com a primeira parte. O amor ao mundo sufoca o amor do Pai. Então, a primeira razão é que, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. São excludentes. Não existe aí comunhão nisso aí não. A segunda razão está no verso 16. João passa a explicar por que quem ama o mundo não ama a Deus. E aqui temos a segunda razão, o segundo motivo pelo qual não devemos amar este mundo. A expressão aí, tudo que há no mundo, vai sintetizar todas as coisas más que há nele. Olhe para o seu verso 16, quero fazer um exercício aqui com vocês. A gente vai ler somente a primeira parte e a última parte. A gente vai ler a parte A e a parte C, tá bom? A parte A é, porque tudo que há no mundo, aí a gente depois vai, não procede do Pai, mas procede do mundo, tá bom? Vamos ler uma só voz? Porque tudo que há no mundo não procede do Pai, mas procede do mundo. Então a pergunta que fica é, meus queridos, o que não procede do Pai, mas procede do mundo? Aí João vai responder dentro deste verso. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e por fim o quê? A soberba da vida. Acho que vocês entenderam aqui meu exercício. Porque tudo que há no mundo não procede do Pai, mas procede do mundo. O que não procede do Pai, mas procede do mundo? Então ele lista aqui a sua segunda razão. Primeiro, a concupiscência da carne. A palavra concupiscência significa desejo intenso. João poderia ter colocado aqui o desejo da carne, não poderia? Mas ele coloca a palavra grega, que tem uma conotação significada de desejo intenso. Desejo intenso. E carne aqui é o nosso corpo corrupto. É esta natureza pecaminosa. João está se referindo aqui aos desejos impuros. Olha bem, quando ele fala os desejos da carne, ou a concupiscência da carne, João está falando de desejos impuros,
que inclui, sabe o quê? Todos os pensamentos, palavras e ações, tudo aquilo que vai de encontro com a palavra de Deus, como por exemplo, sodomia, fornicação, adultério, todos os desejos não naturais, a compulsão por comer, por beber, por farrar, por arruaça, isto é concupiscência da carne. E quem é crente não deve ter estes desejos intensos da concupiscência da carne, porque quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Isso é concupiscência da carne. Mas ele coloca a concupiscência dos olhos. O que seria este desejo? Fácil de entender. Lembre que concupiscência é um desejo o quê? Intenso. Ou seja, é a vontade de contemplar aquilo que agrada aos olhos, mesmo que seja proibido. E nós temos vários exemplos nas Escrituras. Nós temos Davi, talvez você já tenha trazido aí. Ele caiu na concupiscência, no desejo intenso dos olhos. Nós temos Acã, que preferiu pegar aquela bonita capa babilônica entre os despojos proibidos, desejou-a e tomou-a ocultamente, ele pagou um grande preço. Mas esta concupiscência aqui dos olhos, olha bem, eu gostaria também de trazer uma outra maneira de nós olharmos. Eu estou colocando aqui aquilo que você se agrada em olhar. Mas cuidado, porque esta concupiscência dos olhos também pode ser: eu quero agradar outras pessoas me olhando. E você que está aqui esta noite, você não foi regenerado por Deus para que você seja o centro das atenções, para que as pessoas de repente acabem até pecando por olhar para o seu comportamento, para como você fala, para como você se veste, para como você se comporta. E por fim, nesta lista, na sua segunda razão, a soberba, o quê? Ele não fala de concupiscência, né? Ele poderia ter dito concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, ter colocado aqui uma outra concupiscência, mas ele diz o quê? A soberba. Então, completando o seu catálogo aqui das marcas do mundo sem Deus, João menciona a soberba da vida. Sabe o que é essa soberba da vida? É simples, é um projeto de autonomia, tá? É um projeto de autonomia, ou seja, eu vou levar a minha vida e eu não quero saber o que Deus tem a dizer sobre a minha vida. Quem regula a minha vida sou eu mesmo. Esta soberba da vida também pode ser entendida como ostentação. Você sabia que há duas palavras gregas para vida no original? A palavra zoe, eu já falei aqui na igreja isso, e bios. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão. Então a palavra lá não é bios, é zoe. Todas as vezes que a palavra zoe aparece, está se referindo à vida eterna em Cristo Jesus. A palavra bios significa esta vida é mortal, esta vida biológica. E a palavra aqui usada, a soberba da vida, não é zoe, é bios. Meus queridos, minha igreja, minha amada igreja, o que isso significa? É que João
ele faz questão, na realidade o Espírito Santo de Deus, né? Ele fez questão de ensinar para os seus leitores e para nós que a vida, aqui a soberba da vida, não é algo que tem natureza eterna, porque senão ele teria usado a palavra zoe, mas é algo que tem natureza mortal, passageira. E os homens querem ter um projeto de autonomia, querem ter um projeto de soberba, e nós encontramos tantos homens nas Escrituras que viveram assim. Nabucodonosor, Assuero, Herodes. Por que não falar do Salmo 73, um salmo de Asaf, em que ele chega a invejar os ímpios, até então que ele se atina e vê qual é o fim dos ímpios e qual é o fim dos justos. Ele chega a dizer: inutilmente guardei puro o meu coração. Imagine um Asaf, um levita, ele era o líder ali da sua tribo. Inutilmente guardei puro o meu coração, Senhor, porque os ímpios prosperam, eu não. Ele estava invejando a soberba da vida, a ostentação, a riqueza, o dinheiro, o ter, o poder, o fazer. E Deus não quer isso para mim e para você. Pastor, então quer dizer que eu não posso ser rico, eu não posso ter dinheiro? Pode. O problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro, como Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo. A terceira razão está aí no verso 17. Aliás, a terceira e a quarta razão. O que diz o verso 17? Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Os irmãos, acho que vem seguindo. Eu disse que João vai nos apresentar 4 razões porque nós não devemos amar o mundo. 4 imperativos, né? 4 razões porque nós não devemos amar este mundo, né? O imperativo dele: se alguém não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E esta terceira razão fala sobre aquilo que é passageiro, aquilo que é efêmero. Este mundo vai passar. Aqui a gente vê João falando sobre a eternidade de Deus, em contraste com este mundo passageiro, ou melhor, a efemeridade do mundo e a eternidade de Deus. Ora, o mundo passa bem como o mundo passa, ora, como os seus desejos. Tudo isso aqui vai passar, meu irmão. Tudo isso vai passar. Tudo isso. E a pergunta que fica é: você tem consciência no dia a dia, nos seus afazeres, você está monitorando o seu coração para saber se você está investindo neste mundo que vai passar ou se você está investindo na eternidade com o seu Senhor? Tudo vai passar. Aliás, a palavra de Deus nos diz que tudo irá passar, menos a sua palavra, porque tem natureza eterna, meus irmãos. Tudo passa. Tudo passa. Não é verdade? A vida passa, os anos passam, nós envelhecemos, nós adoecemos. Mas parece que a gente não está satisfeito, não é assim? O ser humano não está satisfeito. Eita, coração complicado.
Se ele tem um carro, ele quer ter 2. Se ele tem 2 carros, ele quer ter 3. Se ele tem uma casa, ele quer ter 3, ele quer ter 5, ele quer ter 10, ele quer ter 20. Se ele ganha 5 mil, ele quer ganhar 10 mil, ele quer ganhar 20 mil, ele quer ganhar 30 mil, ele quer ganhar 100 mil, ele quer ganhar 1 milhão. Para depois descobrir o que Salomão nos diz. Tudo é o quê? Fugaz. Tudo é vaidade. Porque o texto então nos diz a quarta razão, que está na última parte aí do verso 17. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece o quê? Eternamente. E aqui temos a quarta razão para não amarmos o mundo. João não está dizendo que alguém pode fazer a vontade de Deus de forma perfeita aqui neste mundo. Não, porque nós não vamos conseguir perfeição aqui. Mas enquanto vivermos aqui, mesmo nesta natureza pecaminosa, apesar dos obstáculos, apesar de tudo aquilo que se coloca diante de nós ou ao nosso redor, nós fomos alcançados e regenerados em Cristo Jesus, nosso Senhor. E já devemos viver a nossa vida eterna aqui e agora. Não deixe para viver a sua vida eterna lá, mas já comece a viver aqui e agora. E o texto nos diz, porém, quem faz a vontade de Deus permanece o quê? E aí, mais uma vez, eu trago aquela figura de João 15. Eu sou o videiro, meu pai é o agricultor, e nós somos o quê? Os ramos que não der frutos, estes serão cortados e lançados fora, mas aqueles que der fruto, eu vou limpar, eu vou podar para dar mais fruto ainda. Nós somos chamados, irmãos, para não amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Qual é a primeira pergunta do nosso catecismo? Vamos lá? Qual é o fim principal do homem? Vamos lá, queridos? Qual é o fim principal do homem? Qual é a resposta? Glorificar a Deus. Vamos, toda a igreja, vamos lá? Primeira pergunta, vamos aqui organizar. A pergunta, como é a pergunta? Qual é o fim principal do homem? Mais forte, irmãos, vamos lá? Qual é? E a resposta? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Temos diante de nós uma escolha entre 2 estilos de vida e suas consequências. Por um lado, uma vida de amor ao mundo, que já se encaminha rapidamente para o juízo final de Deus, porque este mundo vai passar. Por outro lado, uma vida de obediência à vontade de Deus, com a garantia da vida eterna. Amém. Somos chamados para glorificar a Deus e ter satisfação nele para todos sempre. Irmãos, eu e você deveríamos lembrar que tudo que tem na nossa sociedade corrompida vai passar. E que o seu desejo seja um desejo de um homem e de uma mulher que nasceram de novo. O dia do juízo trará um fim ao mundo pecaminoso, ao passo que a humanidade redimida permanecerá para todos sempre. Amém? Finalmente, eis mais um teste moral aqui. Se alguém ama o mundo, ou seja, se vive como a humanidade perdida vive, está claro que ele não ama o Pai. A expressão, o amor do Pai não está nele, significa simplesmente,
ele não ama o Pai. E eu quero terminar deste jeito. Se você vem amando o mundo, e este sistema corruptor, que desvirtua, que já corrompeu tudo aquilo que o Senhor criou, se você ainda não tem um filtro, não vive em discernimento, porque a Bíblia nos diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Você sabia que só tinha lá, no grego, no mundo grego, tinha essa expressão, todas as coisas são lícitas, e aí chega Paulo com o Espírito Santo de Deus e coloca, sim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, nem todas. Irmãos, que você esteja na realidade amando ao Senhor, amando ao seu Deus, e não a este mundo caído, que vai passar. E tomara, eu digo isso com temor e tremor, tomara que naquele dia o Senhor Jesus diga para você assim: entre, pode entrar, meu servo, no reino do meu Pai. Tomara. Eu espero que Ele não diga: apartai-vos de mim, todos aqueles que praticaram iniquidade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Vamos orar nesse instante? Baixe sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, louvamos o Teu nome, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor fala, continua a falar, continua a nos exortar, a nos confrontar. Senhor, eu não posso fazer nada em relação aos corações, não é minha função, mas o Senhor pode. E a minha oração é que o Teu Santo Espírito esteja aplicando esta palavra aos corações, para a glória do Teu santo nome. Que vivamos para o Senhor, e não para este mundo. Que sejamos pequenos cristos, que não venhamos abraçar o sistema corruptor deste mundo. São tantos ensinamentos, tantas ideologias, uma cultura corrompida pelo pecado, distorcida pelo pecado, e que nós precisamos estar atentos para não estar consumindo desta cultura corrompida, para não desonrar o Teu nome, Senhor. Ajuda-nos a sermos uma igreja, sermos servos, crentes, em que de fato salgue, que ilumine, porque o Senhor disse isso, seja sal, seja luz deste mundo, mas que não venhamos, ó Deus, ser engendrados, ó Deus, ser conquistados pela sensualidade deste mundo, pelo contrário. Nos ajude, por meio da Tua palavra, permanecermos firmes neste imperativo: não ameis este mundo, nem as coisas que há no mundo. Nos livre da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Porque tudo isso aqui passará. Tudo vai passar, Senhor. Mas o dia, Deus, tenha misericórdia de mim e do Teu povo desta igreja. Um dia estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Isto é que importa. Que não venhamos trocar a eternidade por momentos aqui passageiros, transitórios.
em nome de Jesus. Amém.